Olá, sejam bem-vindos a mais este programa Estúdio Rural. O programa Estúdio Rural de hoje vai conversar com o Antônio Roque Deschen, que é presidente do Departamento de Ciências do Solo da Exalc-USP, presidente do Conselho de Agricultura Sustentável e presidente da AgriSUS. Dr. Roque, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural. Miguel, uma satisfação enorme estar mais uma vez no Canal Rural, poder compartilhar do seu programa e falar com o seu público que é ávido por informações agronômicas e disseminação de tecnologias. Muito obrigado. O senhor tem uma trajetória profissional intensa nesta área. Eu conversava com o senhor há pouco, o senhor falava da Fundação AgriSUS. Fale um pouquinho para a gente como é que ela nasceu, qual foi o seu objetivo, um pouquinho também da sua experiência nesse setor. Eu fui presidente da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, que é uma fundação que já tem 35 anos, de apoio a pesquisas tecnológicas e de agricultura. E esta fundação ela recebeu por doação de um ex-aluno, Alexandre von Pritzelwitsch, residente em Londrina, ela recebeu testamentariamente uma fazenda que é a maior fazenda do município de Londrina. Existe ainda essa fazenda? Existe, essa fazenda hoje é administrada pela FEALC na sua parte financeira e pela Exalc na sua parte técnica. E ela tem toda uma estrutura de desenvolvimento com gado e manejos de sustentabilidade na sua totalidade. Isso foi nos anos 2000, foi no ano 2000. Logo a seguir, o doutor Fernando Penteado Cardoso, que foi fundador da Maná, ele vendeu a Maná no ano 2000 e começou uma conversa com a FEALC de que ele também gostaria de deixar uma fundação, deixar uma contribuição para a sociedade, já que ele fez toda uma carreira agronômica e todo o sucesso dele com a Maná foi decorrência disso. Ele é formado na Exalc em 1936. Hoje ele está com 100 anos de idade. 100 anos e 6 meses, e em plena atividade, isso que é muito importante. E o doutor Fernando, naquela época, então, procurou a FEALC e começamos negociações, e ele fez uma doação significativa. No primeiro momento, ele era presidente, o Fernando Filho, da diretoria, e me convidou também para ser da diretoria da Fundação AgriSUS, e a família eram os conselheiros, os filhos eram os conselheiros. E com toda uma programação de que, ao longo dos anos, ao longo de 15 anos, ela se transferia para a FEALC numa gestão. E esse ano nós estamos completando esse prazo, e toda a gestão hoje é da FEALC. Então, nós temos um convênio da AgriSUS com a FEALC, eu sou diretor-presidente da AgriSUS, e toda a família já se ausentou. Tem participações, o doutor Fernando é o gestor fundador, né? Mas toda a gestão, toda a análise, Temos um secretário executivo, que é o doutor Ondino Cleante Bataglia, que foi diretor do Instituto Agronômico e que analisa os projetos, e financiamos projetos de norte a sul, de todas as áreas de sustentabilidade, principalmente visando plantio direto e conservação de solos. O senhor coloca essa posição, e eu aqui estava pensando a diferença, né, que a nossa sociedade tem da sociedade americana, porque lá nos Estados Unidos, norte-americana, as pessoas que saem das universidades, eles sempre deixam alguma coisa para as universidades. A agricultura aqui no Brasil cresceu tanto, hoje é uma grande fonte de renda, mas poucos são aqueles que investem e fazem doação para o desenvolvimento desse setor, que é muito importante. Possibilita o surgimento de novos líderes, de novos projetos, de novas pesquisas, e ter um desenvolvimento da agricultura sustentável. São esses projetos que nós financiamos, bolsas de estudos, projetos de pesquisas, viagens para participação em congressos. Sempre que a pessoa tem um bom projeto, ele pode apresentar esse projeto de sustentabilidade para a AgriSUS, que ele será adequadamente avaliado.
Se um produtor agora que está nos ouvindo quiser colaborar, como que ele faz? Ele pode colaborar com a AgriSUS. Ela é uma instituição aberta. Inclusive, ele tomou o cuidado de dizer, olha, a AgriSUS está estabelecida, mas ela está aberta a receber sócios, a receber doações de outras pessoas, de outras empresas, que venham aumentar esse capital. Porque ela tem um capital, que é um capital que não se mexe, é um capital que é aplicado e o resultado das aplicações é que é destinado às pesquisas, para que ela possa ter uma continuidade. Então, é muito bem analisado. Nós temos um conselho diretivo, temos todo o conselho da Fundação, mais um conselho fiscal, que fiscaliza essas aplicações para que nós tenhamos continuidade, ela não sofra aí um processo de descontinuidade. Dr. Roque, eu queria deixar uma pergunta, nós vamos para o intervalo e voltamos a respeito do plantio direto, do desenvolvimento do cerrado, porque eu me lembro, eu li a carta de Pedro Vaz de Caminha que dizia o seguinte, que ele escreveu para o rei quando o Brasil foi descoberto, que aqui em se implantando tudo dá. Não era bem assim, né? Não era bem assim. Então, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Eu estou conversando com o Dr. Antônio Roque Deschen. Ele é professor do Departamento de Ciência do Solo da Exalc e presidente do Conselho Científico de Agricultura Sustentável e presidente da AgriSUS. Fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Estúdio Rural. Eu estou conversando com o Dr. Antônio Roque Deschen, que é professor do Departamento de Ciências do Solo da Exalc. Professor, vamos começar com esse pensamento ou com esse sentimento de Pedro Vaz de Caminha, em aqui se plantando, tudo dá. É bem assim, não? Não é bem assim. É um pouco mais... Nós temos que ter Aqui que eu digo é Brasil. Nós temos que ter uma clareza do que é plantar, do que é colher e do que é conservar. Nós tivemos um ex-aluno, Arthur Torres Filho. Ele se formou em Piracicaba em 1910. E ele fez, no seu discurso de formatura, ele usou um termo muito interessante e que virou um dogma para uma revista que era a revista O Solo, da Exalc. Naquela época, a Exalc ainda não tinha formado 50 alunos. A Exalc ela começou com um curso técnico, né? Ela começou com um curso técnico em 1901. Que foi Depois passou para um curso, em 1920, ela passou para esse curso superior. Botelho, né? Carlos Botelho, que foi o implantador e que proveu todas. Inclusive, também da Europa. Mas foi o Luiz de Queiroz o grande doador. Né? E a parte política foi Carlos Botelho, que teve uma contribuição bastante grande. Mas a visão de futuro mesmo foi de Luiz de Queiroz, que doou a fazenda dele para que ali fosse estabelecida uma escola de agronomia. Perfeito. Mas o senhor dando sequência... Mas aí, a frase que ele utilizou é que o solo é a pátria, cultivá-lo é engrandecê-la. E isso virou um dogma muito forte durante muito tempo. Mas hoje nós temos já uma visão diferente. O solo é a pátria. Cultivá-lo e conservá-lo é engrandecê-la e garante a sustentabilidade e a vida. Porque cultivar e não conservar, nós vamos levar à exaustão do solo, ao depauperamento do solo e não vamos produzir absolutamente nada. Então, as atitudes conservacionistas têm que ser adotadas. E nós vamos ver isso depois também no Paraná. É até uma questão econômica. É uma questão econômica e ecológica. Tá? E vamos ver isso no Paraná, que teve uma agricultura de ponta nos anos 60, 70, mas de repente teve um tal índice de erosão, tal índice de perdas, que teve que tomar uma providência enérgica de recompor os solos e começar com toda a estruturação do plantio direto, que aparecem ali os pioneiros do plantio direto, o Bartz, o Nono Pereira, o Dijkstra, que tiveram que recomeçar, recompor quer dizer que o plantio direto começou no Paraná... Nos anos, fez 40 anos de plantio direto o ano passado, mas a erosão era de tal ordem que não se conseguia produzir mais nada. Então teve que se adotar o plantio direto, ajustar os maquinários, as novas tecnologias. Só para os nossos amigos telespectadores urbanos, o plantio direto é uma
técnica que, ao contrário dos países do hemisfério norte, que você precisa arar a terra. Arar a terra, ter o preparo da terra. Quer dizer, você minimiza esse preparo e provê sempre uma cobertura do solo. Uma cobertura que vai impedir a erosão, você vai manter o solo sem ser erodido. E também essa cobertura que você vai mantendo, ela vai aumentar o teor de matéria orgânica, vai impedir o impacto da chuva direto no solo e, com isso, o deslizamento do solo e recompor a fauna do solo, recompor a microbiologia do solo. Porque você tem, essa é uma característica importantíssima para o nosso ouvinte, é que a camada arável, a camada fértil do solo, são os primeiros 20 centímetros. E isso leva séculos para se compor. E, de repente, numa chuva ela pode ser arrastada. Você ter uma erosão de 2, 3 centímetros de superfície numa chuva forte, se o solo estiver descoberto, isso é muito fácil. Então, há uma necessidade que se mantenha o solo protegido. E o plantio direto faz exatamente isso. Você vai mantendo aqueles resíduos vegetais que vão depois se decompondo, que vão se tornando em matéria orgânica e protegendo o solo, tanto do sol, que já vai manter uma umidade, vai facilitar a germinação das sementes com a umidade do solo e vai possibilitar que você tenha até um sistema de enraizamento superficial, porque você tem umidade. Professor, aí conversando com nossos amigos telespectadores, nesta modalidade do plantio direto, que é muito usado com intensidade o glifosato, que mata as ervas daninhas, as pragas, e que possibilita o plantio em seguida. É sobre o glifosato que estão tentando proibi-lo no Brasil. Aí, professor, se proibir o glifosato, vai ser um grande problema para nós. Você tem que ter, no caso, quando você faz o cultivo tradicional, você faz o uso da máquina para combate das ervas e etc. Quando você faz o plantio direto, você não vai ter o revolvimento, você vai ter que ter o uso dos químicos para fazer essa integração. E é a necessidade. Agora, o detalhe é que a tecnologia, ela tem que ser usada, mas tem que ser usada adequadamente. Inclusive, o plantio direto conserva o solo. Se você não conservar, é pior para o meio ambiente do que o glifosato. Com certeza. Com certeza absoluta. Então, há necessidade das adoções de tecnologias e nós temos desenvolvimento de alta tecnologia. O Brasil hoje investe bastante nessa tecnologia. Nós temos institutos, temos associações protetoras e grandes investimentos nessa área tecnológica. Então, o detalhe é o bom uso da tecnologia. Este é o ponto. E corretamente. Para que não agrida o meio ambiente. Para não agredir o meio ambiente. As aplicações com as pessoas com as devidas proteções, e tem que ser feito tudo de acordo. Professor, vamos falar um pouquinho do Cerrado. Como é que o Cerrado se desenvolveu? O Cerrado hoje precisa de calcário, mas é uma área que... O Cerrado é um outro ângulo muito importante para o Brasil, já que o Cerrado, há 40, 45 anos atrás, o Cerrado era uma área que, se lhe fosse dada, você não aceitava, porque não ia conseguir produzir absolutamente nem de graça. E por quê? Porque o Cerrado ele tinha suas limitações de características, principalmente químicas. Então, quando você tem um solo de Cerrado, ele tem baixas características, o solo original de Cerrado, ele tem baixas características de teores de fósforo, de teor de zinco, de teor de boro. Então, ele é pobre, ele é um substrato mais pobre em nutrientes. A partir do momento que você faz o primeiro investimento, que é a calagem, que é o insumo mais barato da agricultura, mas quando você faz a calagem, você faz um ajuste do solo para que o nutriente que você coloca esteja disponível para as plantas, uma boa condição para desenvolvimento do sistema radicular. Perfeito. Dr. Antônio Roque, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o Dr. Antônio Roque Deschen, que é professor do Departamento de Ciências do Solo da Exalc USP. Fique aí, nós já voltamos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Estúdio Rural. Eu estou conversando com o Dr. Antônio Roque Deschen, que é o professor, ele é professor do Departamento de Ciências do Solo da Exalc USP,
e também presidente do Conselho Científico de Agricultura Sustentável e presidente da AgriSUS. Este ano, 2015, é o Ano Internacional do Solo. Professor, vamos só concluir essa questão do Cerrado, depois eu gostaria que o senhor entrasse na questão da imensa área que o Brasil tem de terras degradadas que precisam ser recuperadas para que nós possamos atender a demanda mundial de alimentos. Porque o Brasil é o único país que tem condições hoje de atender essa demanda. Então, por favor, professor. E essa grande demanda veio exatamente pela nossa grande extensão da área de cerrados, que, feito esta correção inicial com a calagem, depois é questão de você ajustar este ambiente com os fertilizantes, com os nutrientes, e tendo água, você tem aí um cenário enorme de produção. Hoje, as nossas áreas de cerrados já receberam tal tratamento de fertilidade que, quando você tem uma análise, ela não se equipara em hipótese alguma com aquilo que eram os cerrados originais, né? E nós temos essa alta produtividade de soja, de milho, de grãos, de frutas, de todo o cenário produtivo de cerrados. E que nos levou, inclusive, a ganhar o Nobel da Agricultura, doado pelo Norman Borlaug, que foram 3 pioneiros de cerrado, que foi o Alisson Paulinelli, o Edson Lobato e o MacLean. O MacLean foi um pesquisador da IBEC Research que desenvolveu as tecnologias de uso de cerrado em Matão e que depois o Paulinelli, fundando a Embrapa, deu a expansão para o uso da tecnologia no cerrado. E eles ganharam o prêmio Nobel da Agricultura nos Estados Unidos, há 4 anos atrás, por esse cenário de abrir o leque do Brasil para a produção agrícola. Porque, na época, o ministro Alisson Paulinelli recebeu do governo a missão de tornar o Brasil um grande produtor. E a única forma que ele encontrou foi exatamente investir em tecnologia. E naquela ocasião nós importávamos 70% dos alimentos que nós consumíamos e hoje, em 4 décadas, nós somos essa potência graças à tecnologia, como o senhor colocou. As previsões deste ano são para 202 milhões de toneladas de grãos e nós já temos há algum tempo mais de 200 milhões de cabeças de gado. Então o Brasil está naquela faixa... Praticamente na mesma área. Na mesma área. Mesma área. E então o Brasil está naquela proporção de que dos poucos países que tem uma tonelada de grãos por habitante e uma cabeça de gado por habitante. Mas ainda nós precisamos melhorar muito. Precisamos melhorar muito. Temos condições de melhorar muito. E exatamente essa melhoria nas tecnologias, inclusive, que já temos, que é a expansão nas áreas degradadas, que nós temos as pastagens. Hoje nós temos mais de 100 milhões de hectares de áreas degradadas. De áreas degradadas, que foram pastos que não foram bem cuidados, que apenas receberam exploração e não cuidados, e que hoje necessitam dos cuidados, necessitam do manejo adequado. Hoje nós não temos mais como expandir. Não temos como expandir. Não podemos... pecuária extensiva. Exatamente. Nós temos que melhorar esse... Melhorar a área que temos degradada. E não custa muito, né, por hectare, professor? Tem o custo, mas é menor do que fazermos uma degradação de ambiente, explorarmos matas para expandirmos a nossa agricultura. É aí que nós fazemos. Se outros países tivessem essa oportunidade, eles estariam satisfeitíssimos com isso. O Brasil tem que aproveitar, atender uma demanda mundial. A duplicação de alimentos no mundo até 2050, segundo a FAO. Professor, interessante, poucos produtores sabem que existem cabeças, existem instituições pensando exatamente nessas tecnologias que foi que tirou o Brasil de uma situação da nossa agricultura lá há 40 anos e hoje nós chegamos aonde chegamos graças a pioneiros e investimentos que foram feitos. Professor, o que o senhor diria para o nosso amigo produtor para investir um pouquinho nessas fundações, nesses institutos, para que nós possamos continuar desenvolvendo tecnologias nacionais. Hoje nós temos grandes escolas, nós temos grandes institutos, temos grandes cooperativas, e todos poderiam, os agricultores, todos os grandes produtores, poderiam colaborar, poderiam destinar verbas não necessariamente para a instituição, mas verbas para a formação de pessoas, para bolsistas, para treinamentos, para cursos, para difusão de tecnologia, enfim,
dar acesso ao pequeno agricultor às grandes tecnologias que nós já temos desenvolvidos e desenvolver outras, nos prepararmos para cenários futuros que temos pela frente, que a nossa produtividade é alta, mas nós temos que aumentá-la, temos que melhorar bastante. Perfeito. Professor Antônio Roque Deschen, obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural. Um prazer, uma satisfação muito grande estar com vocês. Bom, eu conversei com o professor do Departamento de Ciências do Solo da Exalc, USP, e presidente do Conselho Científico de Agricultura Sustentável e também presidente da AgriSUS. Meu amigo produtor, tira o escorpião do bolso, colabore com essas instituições para que nós possamos ter no país institutos e pesquisas científicas capazes de levar o Brasil no patamar que ele merece, porque sem dúvida nenhuma nós temos todas as condições de atingirmos o topo do mundo na produção de alimentos. Até o próximo programa. Parabéns para você.